Olá, eu sou o professor João Carlos e você está em mais um FB Resolve. Comentário Enem 2020, Ciência da Natureza, Biologia. Prova amarela, questão 110. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... O próprio texto fala o seguinte: inserção de genes em genomas de plantas. Inserir genes de uma espécie em outra, isso caracteriza um procedimento de transgenia. Esse tipo de procedimento é realizado em laboratórios de biotecnologia. Quero lembrá-los que essa técnica corresponde a uma técnica de engenharia genética, a chamada tecnologia do DNA recombinante. Através dessa técnica, como exemplo aqui descrito no texto, a leguminosa vai passar a produzir uma enzima que é uma importante aliada na prevenção contra a contaminação pelo vírus da AIDS, o HIV. Assim, a questão 110, o item correto é o item B de bola. Sabemos que para o corte do gene de interesse do DNA doador, da espécie doadora de DNA, se utiliza enzimas de restrição, que são tesouras moleculares que cortam genes. E para eu colar esse gene no DNA do receptor, no caso aqui a planta leguminosa, eu uso a enzima conhecida como DNA ligase. Bom, por que não é o item A? Hibridismo corresponde à mistura de espécies, gerando híbridos que são indivíduos estéreis. Mas também o hibridismo ele tem um outro conceito. Hibridismo não é só mistura de espécies gerando um híbrido, que é a mistura de espécies, mas também pode ser a mistura de variantes dentro da mesma espécie. E aí muitas vezes eles fazem isso para buscar no híbrido descendente características vantajosas de seus parentais, ou seja, das variantes que foram cruzadas. Esse procedimento é muito feito com plantas, né? Então, cruza-se uma variante de milho A com uma variante de milho B e tem uma variante híbrida AB. E essa variante híbrida AB, muitas vezes, tem as melhores características da planta A e da planta B do milho. É o chamado vigor do híbrido. E aí também seria um caso de melhoramento genético. Então, quando eu cruzo variantes da mesma espécie, eu estou fazendo aí o melhoramento genético. O vigor do híbrido é um exemplo de melhoramento genético. Então, nós temos o item A falso e o item E também falso. O item C, conjugação, não é. Por que é que a conjugação? É a transferência do núcleo de um protozoário para outro ou a transferência de um plasmídio de uma bactéria para outra. Na verdade, é a transferência de DNA. Item C está falso. Item D, terapia gênica. Consiste em tratar pessoas que têm distúrbios genéticos com genes. Utilizamos para isso vírus vetores de DNA ou mesmo plasmídios vetores de DNA, né? Vírus vetores de genes ou plasmídios vetores de genes, que vão carregar esses genes para serem inseridos nas células das pessoas geneticamente doentes. Não é o que o texto fala. Assim, a questão 110, o item correto é o item B de bola.